Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, Michelle, bem-vinda. E bem-vindas a todas a esse novo episódio do podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher. Então, tenho aqui uma convidada, Michelle Carvalho. Ehm, Michelle Carvalho é fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, não é? E, tem um trabalho especial, por isso que eu trouxe aqui para esse episódio, porque a Michelle realmente, eu tive já uma consulta com a Michelle e fiquei espantada das coisas que ela conseguiu me ensinar em tão pouco tempo. E gostava che ela partilhasse aqui conosco essa sua experiência e sabedoria. Michelle, Michelle é brasileira, não é? Michelle, como é que tu chegaste aqui? Como foi o teu percurso para Boa chegar até aqui tarde, a Leiria, né? Onde tu trabalhas atualmente. boa Bem-vinda, Michelle, tarde. obrigada. Obrigada eu pelo convite. Estou muito contente de poder estar aqui a partilhar um bocadinho do meu conhecimento com estas mulheres que te seguem, que te acompanham. Pois é, eu nasci no Brasil, sou filha de portugueses, meus pais são portugueses, eu nasci no Brasil e vim para Portugal há 24 anos, faz esse ano, daqui a um mêsito, e, Uhum. e estou cá já com família e trabalho na área da fisioterapia pélvica já há mais de 10 anos, por volta dos 10 anos já. Vim formada do Brasil, vim formada, fiz metade da minha licenciatura lá, depois terminei aqui, então trouxe bastante bagagem da fisioterapia de lá, e depois juntei com a fisioterapia daqui e a gente conseguiu, assim, fazer uma fisioterapia diferente, como eu digo. Uhum. Uma visão um bocado diferente. E pronto, eu trabalho em Leiria, tenho, ah, entretanto, abro um espaço de saúde feminina, onde vamos só tratar de mulheres. As mulheres vão ser vistas de uma forma integral, né? Desde a parte física, a parte emocional, a parte psicológica, não é? Que é muito importante. E, e ela vai ser olhada como um todo, não é? Porque a gente também não pode só olhar a mulher como um músculo, no meu caso, da fisioterapia pélvica, ou só como problemas emocionais, ou só como problemas, no teu caso, da parte alimentar. Eu acho que Sim, nós somos muito mais que isso, né? E claro. toda essa junção faz com que nós sejamos plenas quando plenas, não é? Claro. Sì, sì, depois no fim, por favor, partilha, digamos, conosco, né, todos os teus contatos e não sei se já dá para antecipar alguma coisa, alguma pista para que as pessoas possam depois procurar-te nesse espaço novo que vais abrir, não é? Sim, sim. A Woman é um espaço, Woman Saúde Integrativa, é um instituto de saúde integrativa, aonde vamos olhar mesmo para isto, né, para a mulher. Então, é, ela vai ser inaugurada ainda este mês, então mais tarde eu venho partilhar convosco aí todos os contatos e todas as redes sociais que vamos ter da UMA. Para já, a minha rede social é Intimidade Sem Dor, no Instagram, que as pessoas podem seguir e lá vão ter toda a informação também da UMA, assim Uhum, que ela inaugurar. uhum. E esse nome já indica muito, né, sobre o teu trabalho em intimidade sem dor. Porque tu tens muito foco também nessa questão da sexualidade, não é? Sim, sim, porque a dor na relação sexual são casos que me chegam a cada dia mais, não é? Eu tenho mesmo uma especialidade em dor na relação, trabalho diferente das minhas colegas cá em Portugal, eu tenho uma visão diferente da dor, eh, a técnica que eu utilizo é diferente, e então, eu tenho visto cada vez mais, tem chegado para mim cada vez mais meninas jovens, mulheres de 20 anos, com dores na relação,
eu peguei uma menina agora esta semana, consultei uma menina esta semana com 24 anos, casada há 2 anos. Ela casou novinha, casada há 2 anos e nunca conseguiu ter uma relação sexual, né? Em 2 anos de casada. E isto mostra que há um desconhecimento total do seu corpo, mas também há um desconhecimento total de quem segue esta mulher, de quem acompanha, dos profissionais de saúde que acompanham esta mulher, que simplesmente ignoram, diz, usa lubrificante que passa, toma uma taça de vinho e relaxa, e não é por aí, não é por aí. Isso é uma disfunção que já vem provavelmente desta menina há muito tempo e que agora ela pôs em prática, não é? Hum. A musculatura íntima dela e deparou-se com essa disfunção e não sabe muito bem para onde correr, porque os próprios profissionais de saúde desvalorizam. Hum. Uhum. Muito importante a gente falar sobre isso desde muito cedo com as meninas, né? Que a dor na relação social, na relação sexual não pode ser normalizada, não é normal ter dor. Acabam elas indo depois, virando adultas e tendo a crença de que sexo dói mesmo, e elas vão fazendo cada vez mais sexo. Depois as mulheres vão ficando cada vez mais frustradas nas suas relações sexuais por causa disso também. Claro. Esse fenômeno é realmente muito, muito preocupante, né? Deve-se que a questões de períneo, de musculatura, de hipertonias, ou seja, existe algum padrão comum? Também. Essas mulheres têm antigamente se chamava, quando a gente gostava de dar rótulos, eu não gosto muito de rótulos, né? Mas quando se davam nomes às patologias, os vaginismos, as vulvodíneas, né? Que eram, no caso do vaginismo, que as pessoas conhecem mais, é uma contração involuntária dessa musculatura. A musculatura do canal vaginal, ela fecha totalmente, não entra nenhum dedo, um absorvente interno não entra, né? As mulheres, eu costumo dizer que elas têm que ter muita atenção, porque se elas sentem dor ao exame ginecológico, se elas sentem dor ao pôr um absorvente interno, isso Hum. já é um sinal de alerta muito grande, porque isto não pode acontecer. O exame ginecológico não é um exame agradável de se fazer, mas não pode doer, ok? E só Hum. aí já descarta, só aí o médico já devia encaminhar para fisioterapia pélvica, que já há uma disfunção muscular, uma disfunção de fáscia, né? Os músculos precisam estar livres para movimentar. Quando não há movimento, há dor. Então, eles estão fechados. É a mesma coisa que eu ficar com o meu braço esticado aí, sei lá, vamos supor, 20 anos. 20 anos com o meu braço esticado. Quando eu for dobrar, é óbvio que eu não vou conseguir dobrar. Houve Hum. ali uma disfunção daquele músculo. Aquele músculo ficou aderido, tem aderências, tem contraturas. Então, quando você começa a mexer aquele músculo, ele começa a dar disfunções, a dar dor. E Uhum. muitas vezes as pessoas me perguntam: mas isso vem do quê, né? O que que leva a ter uma disfunção? Muita coisa. Pode começar simplesmente por nós fazermos xixi sem vontade de fazer xixi. Por exemplo, eu vou à casa de banho porque tem que sair, eu vou viajar e tem que ir fazer xixi. Não, se o meu cérebro não avisou que tem xixi para fazer, não é para fazer. Porque se a gente faz xixi sem vontade, a gente acaba por gerar ali uma contração do pavimento onde tem que estar relaxado. Quando a gente faz xixi, a gente tem que estar com os nossos músculos, todos esses músculos aqui, assim, todos relaxados, ok? Quando a gente senta na sanita. E se eles não estão relaxados, a gente não deixa a bexiga funcionar como tem de ser. E aí acaba a gente tendo que empurrar para baixo para conseguir eliminar aquele xixi. Ou seja, a gente esmaga a bexiga com as nossas vísceras, com o nosso abdômen, para tirar aquele xixi de lá de dentro. E aí esse mecanismo fica sendo alterado durante muitos anos. Imagina, se eu vou fazer xixi sem vontade durante a vida, trabalho numa fábrica e tem gente que trabalha em fábricas e tem horas para fazer xixi cronometrada, tipo, só pode fazer xixi naquela hora, tá vendo? Hum. Essas Hum. pessoas vão ter disfunções urinárias mais tarde, vão ter disfunções sexuais, porque vai estar tá tudo interligado. Esses músculos não estão a funcionar como deveriam estar. E aí faz a contratura. Exatamente como a gente vai ao ginásio e pega peso errado, não faz contratura no braço ou na perna? É exatamente a mesma coisa. Como é que a gente faz Tá. como é que a gente traz função? É fazendo as coisas como tem de ser. Uhum.
Agora, deixando de lado a questão da bexiga, que vamos voltar lá, porque é fundamental e também tu deste-me imensa educação sobre isto. eh, Existe também a possibilidade que o sistema nervoso, o teu sistema nervoso te faça contrair músculos, esfínteres, por exemplo, o esfínter anal, eventualmente o esfínter, os músculos do períneo, a uretra, existe essa possibilidade que no fundo exista essa ligação entre o teu sistema nervoso e a musculatura pélvica? Sim, sim. Nível de estresse elevado, ansiedade, mulheres que estão muito ansiosas, elas acabam por contrair involuntariamente o ânus, ou quando tem muito medo. Por exemplo, a gente vê os cães quando estão com medo, eles fazem o quê? Eles encolhem o ânus e trazem o rabinho para dentro, não é? É exatamente, a gente faz isso também, involuntariamente. Ok? A gente, quando está muito tenso, a gente não fica tenso no resto dos músculos do corpo. Os músculos do pavimento pélvico são músculos iguais aos outros todos. Então, se eu estou tensa aqui, eu vou estar tensa lá embaixo também. E depois, quando eu estou mais tensa, ansiosa é, e agitada, eu não respiro como tem de ser. Então, o meu diafragma não vai funcionar em condições. Logo, o diafragma pélvico também não vai funcionar em condições. E Hum. eles trabalham em conjunto, o diafragma de cima e o diafragma pélvico trabalham em conjunto. Quando um relaxa, o outro contrai, eles vão assim, trabalhando. Só que quando eu não respiro em condições, eu também faço com que o meu períneo, os músculos do meu pavimento pélvico não funcionem como tem de ser, podendo sim levar às disfunções, porque quando a gente salta, a gente quer fazer um salto e a gente perde xixi, é porque aquele músculo não fechou em condições para impedir que a bexiga deitasse, que a uretra deitasse a urina para fora. Uhum, uhum. Por isso, o teu trabalho também se foca na educação sobre essas questões de respiração e de consciência corporal, também esse nível? Sim, é um nível mais avançado, não é? Primeiro nós temos que tratar o músculo local, né? Trazer função para esse músculo. Esse músculo está sem função. Então, ao mesmo tempo, vamos trabalhar a parte local, né? De todos aqueles músculos que tem ali dentro do pavimento pélvico. Ah, ok, eles já estão livres, já estão sem aderências, sem contraturas, as fáscias estão livres dentro do pavimento pélvico. Ok, então agora a gente vai ver como é que está esse pavimento. Que só assim eu consigo saber como é que está o pavimento. Porque como é que eu vou ver se esse pavimento sabe contrair, sabe relaxar, né? Se ele tem pré-contração, se ele não tem pré-contração, se ele está cheio de aderência. Primeiro eu tenho que tirar aquilo tudo, deixar ele livre, funcionando. Ok, então vamos ver, agora ele funciona? Vamos ver, você salta, ele fecha? Você tosse, ele fecha? Ele relaxa na hora de fazer cocó? Ele relaxa na hora de fazer xixi? Tudo isso é preciso ver, entende? Uhum. E aí sim vem toda essa parte respiratória, na fase de treino, de coordenação, aí sim vem todo um trabalho de respiração também. Hum. Porque no fundo isso não, é um mecanismo de biofeedback, né? Portanto, através da respiração também conseguimos, eh, digamos, fazer o caminho ao contrário, né? Em vez de condicionar a nossa musculatura pélvica via respiração pelo sistema nervoso alterado, se calhar conseguimos melhorar o nosso sistema nervoso por essa consciência corporal e um trabalho de respiração. Isso faz parte de Também. imensas tradições e de imensas técnicas e filosofias e de muita coisa. E diz uma coisa, tu trabalhas também em questões de dor sem ser na relação, mas, por exemplo, dor menstrual, Sim. né? Porque Tem também tem muito a a ver, não é? endometriose muito falada, não é? A adenomiose e as endometrioses muito faladas, as dores pélvicas crônicas, hoje em dia está muito em alta, né? Na Uhum, verdade, isso é falta de mobilidade, né? A endometriose já tá caindo um bocado por terra o papo de que o endométrio fora do útero é que causam as dores. Na verdade, o que causam as dores são as aderências musculares, né? hum, A gente não consegue dizer, não há nenhum estudo que diga que o endométrio que está fora do útero causa dor. Ele pode causar um monte de coisa, sangramento quando sangra no período menstrual, por exemplo, quem tem
um endométrio, uma célula do endométrio no olho, por exemplo. Aí quando menstrua vai sangrar, aquele olho vai ficar vermelho, vai ficar, né? Ok, isso a gente consegue. Agora, que é aquilo que causa dor, por quê? Por que que isso já está indo por terra nos estudos todos? Porque as mulheres estão tirando o útero, estão tirando focos de endométrio de outros lugares e continuam com as dores, E entende? vice-versa. E há mulheres que descobrem ter endometriose apesar de nunca ter tido dor. Também, Hum, também. Isso é assim, nem toda gente tem dor. Pode ter endometriose e pode não ter dor. Tá hum. tudo bom. Mas quem tem dor é porque tem faixas do ligamento do útero. O útero, ele é como se fosse um polvo invertido, né? Tem a cabeça do polvo e as pernas assim para o lado, que são os ligamentos, ligamento redondo, ligamento largo. Esses ligamentos, se a gente for ver as ressonâncias magnéticas das mulheres que fazem por dor essas ressonâncias para investigar a endometriose, elas têm, e aparece lá no laudo mesmo, aderências no períneo, aderências na cavidade abdominal, aderência. Isso é tudo aderência muscular. Então, foram os músculos que foram encurtando, os ligamentos que foram encurtando e foram ficando pequenininhos. Então, imagina, eu vou pegar aqui uma. Imagina que isto aqui é o útero, ok? E aqui tem os ligamentos que seguram o útero. E aí o que que acontece? Esse ligamento aqui está desse tamanho todo, esse aqui está assim pequenininho. Aí o útero vai estar o quê? Desviado para esse lado, né? Uhum. Puxado aqui. Aí o útero está tortinho. E aí cada vez que o útero contrai para eliminar o endométrio ou menstruação, não é? Cada vez que ele contrai para eliminar, ele puxa esse ligamento. E esse ligamento tá preso na pelve, tá preso no sacro. Então esse ligamento fica ali estirando. Então cada vez que contrai para tirar o sangue, vai puxando esse ligamento que está curtinho, que está pequenino. O que que é a técnica que eu utilizo? A gente vai lá nesse ligamento e alonga ele, traz ele e ganha elasticidade dele para que o útero volte para o seu sítio normal e que consiga se movimentar em condições normais. O útero tem que estar livre dentro da cavidade abdominal, ele não pode estar preso em lugar nenhum. Porque se ele Uhum. estiver preso, cada vez que ele contrai para eliminar o sangue da menstruação, pimba, tem dor. Cada vez que há uma penetração profunda, não, o útero não sobe porque não tem movimento, bate ali, opa, tenho dor. Então, esse útero tem que ganhar mobilidade. E a gente não vai ganhar mobilidade uterina, de ligamentos, que é uma coisa tão forte, movimentando pelve, por exemplo. Não, ajuda a não voltar a encurtar. Mas eu tenho que ir lá esticar ele, eu tenho que ir lá mexer nele, eu tenho que ir lá movimentar e ganhar mobilidade, para que ele tenha a liberdade que ele precisa. Uhum. Por isso que Super, as dores super pélvicas estão interessante. têm excelentes resultados. Eu tenho tido excelentes resultados com as mulheres na endometriose. Eu não deixo, eu não tiro a endometriose delas, eu tiro a dor. Elas ficam sem dor. Que é 90% ou mais da problemática de viver com endometriose. É a dor, não é? Exatamente, É a dor. exatamente. E sim, isso é fundamental. Nós estamos muito acostumadas a imaginar, por causa, né, da reprodução das imagens na anatomia, né? É um bocado desviante não ter aquela noção em 3D e, sobretudo, aquela noção de que o útero, lá está, é uma unidade móvel e que devia ser móvel e não estática aí, que parece que nem um crucifixo, né? Aí parado, perfeitamente vertical e não existe esta verticalidade exata. Ehm, na nossa cabeça temos imagens assim, um bocado eh, Distorcida, desviantes. né? É, Sim. e, por exemplo, a, a escola em que eu me formei, que eu tenho essa técnica que a gente utiliza, nós estamos a desenvolver um estudo, inclusive, no ovário policístico. Por quê? Porque, na verdade, o ovário policístico também é falta de movimento. Na verdade, é o quê? O óvulo, que deveria sair ali do ovário e caminhar, como os ligamentos útero-sacro e todo aquele ligamento que segura essa estrutura está tão duro, tão tenso, que não deixa aquele movimento acontecer. As trompas estão tensas, está tudo tenso,
E aí o que acontece? Cada vez que vai sair um óvulozinho, não sai. Ele fica metade para fora, metade para dentro. Aí no mês seguinte, vai para sair outro, não sai, fica metade para fora, metade para dentro. E isso vai fazendo os quistos em volta do ovário. Uhum. E Se aí a bem, gente sim, vai e desenvolver. seria, isso seria mais em casos de ovário poliquístico, digamos, por imagem, ou seja, quando tu tens um ovário poliquístico, não síndrome de ovário poliquístico, né? Porque aí na síndrome de ovário poliquístico tu também tens uma série de fatores metabólicos que são claros, ou seja, tens marcadores metabólicos claros e hormonais também, não é? Mas a nível de insulina, de testosterona, então tens um quadro específico. Mas às vezes há mulheres que vêm com quadros de ovário poliquístico per se, sem ser síndrome de ovário poliquístico, ou seja, sem toda essa panóplia de fatores metabólicos e hormonais, que é super interessante essa hipótese, da perspectiva de que seja uma questão Muscular. mecânica, Uhum. mecânica, né? Imagina, isso é completamente revolucionário, né? Ó, vai sair em breve esse estudo, vamos ver. Ah, estamos, aguardamos e com super interesse, isso seria revolucionário mesmo. E É, então, porque nós já temos imagem de mulheres com esse tipo de ovário policístico mecânico, né, estrutural, em que aplicamos a técnica durante um mês, vai fazer a ecografia e já não está lá. sim, Já senhora, liberou. interessante. Portanto, o teu trabalho abrange várias fases, né? Já tocamos duas, pelo menos, do ciclo vital, ou seja, pode começar inclusivamente na adolescência, por Deveria. essas questões, né, de dor, menstrual ou sexual. Na toda a fase da vida da mulher, onde possam existir essas dificuldades, na dor, por exemplo, por questões de miomas ou endometriose, e claramente depois teremos o pós-parto, e a menopausa. E como é que se declina isso no teu trabalho? É uma pergunta bem básica quando as mulheres perdem urina, por exemplo, na gravidez, provavelmente esta mulher já perdia a urina antes da gravidez, tá? Então já é um sinal de que o seu pavimento não estava bom. Ponto. A nível, sei lá, pode ser de uretra, porque pode ser de bexiga, pode ser de músculo, né? Porque a perda urinária ela não está só relacionada com músculo. É, pode ser por N fatores. E aí, o que acontece? Já mostra aí que essa mulher tem que estar com a antena ligada, a anteninha de pé. Opa, se eu estou a perder xixi na gravidez, é porque o meu pavimento já não está bom, ok? Uhum, Pronto. Mas se ela perde, se você perguntar e ela dizer, eu nunca perdi antes, mas nem uma gotinha quando espirrava, nem uma gotinha quando tossia, nada? Não. Então a gente fica aí em stand-by. Ficamos a avaliar. Pode ser só pelo excesso do peso do bebê naquele pavimento? Pode. No pós-parto tem que ser avaliada. E aí o que acontece na maioria das vezes? As mulheres vão para o parto com muita tensão naqueles músculos, com músculos muito tensos, muito sobrecarregados. E aí, quando há um estiramento total para a passagem do bebê, pode haver rupturas musculares internas, que às vezes são desvalorizadas. Ainda há 15 dias atrás chegou uma pós-parto para mim, em que ela tem o esfíncter anal rompido. E ninguém nunca viu, e ninguém nunca ia ver, se ela não ah, fosse fazer fisioterapia pélvica. uhum, Por quê? Porque provavelmente ela era, e aí depois coincidiu, a gente junta as peças do puzzle, né? E eu perguntei: você era uma mulher obstipada? Você tinha prisão de ventre? Ela, sim, muita. Pronto, então é sinal de que esta mulher tinha uma disfunção no esfíncter, ou seja, o músculo dela estava tão tenso, tão tenso, tão tenso, que na hora que esticou o máximo que pode para passar aquele bebê, fez uma ruptura das fibras musculares. Só que isso, como não sangra, não faz nada, ninguém vê nada. Vai para casa a senhora, o que, na minha opinião, é muito mal, porque devia ser avaliada essa musculatura toda no pós-parto, não é? uhum, Porque eles preocupam-se muito com as episiotomias que eles fazem ou com as lacerações visíveis, mas lá dentro muita coisa rompe, muita coisa.
principalmente nos músculos esfincterianos anais. Acontece E é muito. recuperável? Recuperável não, rompeu, está rompido. Se não houve uma cirurgia para juntar as fibras e voltar à função muscular, não. O que a gente vai fazer? É que a gente vai fortalecer, vai liberar toda aquela musculatura em volta, ou seja, a fibra muscular do ânus, ela é redondinha, como se fosse uma laranja, assim, né? E tudo isso. Aí rompeu essa fibrinha aqui de cima. As outras estão a funcionar. Então, a gente vai fazer com que as outras funcionem muito bem para suprir a necessidade daquela, Ah, entende? Para que uhum. feche melhor, porque senão ela vai ficar perdendo cocô pelaquela zona, infelizmente. Ai, ai. Pode acontecer. Isso é uma disfunção mais grave no pós-parto que pode acontecer. Não acontece em toda a gente, mas pode acontecer. E é muito desvalorizada, infelizmente. E depois, tem sido feito episiotomias muito extensas. As mulheres estão tendo cortes do períneo muito, muito extensos, o que eu acho criminoso, né? Pois. E depois, a mesma coisa, cortamos o músculo, suturamos o músculo, o que vai ficar ali? Uma fibrose. Aí há mulheres que ficam o resto da vida tendo dor na relação sexual, o resto da vida perdendo urina, muitas vezes, porque 20% da perda urinária vem desse músculo, né? Hum. Dos elevadores do ânus e do transverso do períneo, que é justamente aonde cortam. O transverso do períneo é cortado mesmo, na sua longitudinal, e esse músculo, automaticamente, quando não funciona, interfere no rabo do esfíncter, que é um músculo da uretra. E aí faz com que essa mulher comece a perder urina e não sabe por quê. Porque aquele músculo ali de baixo não está funcional e está a gerar uma disfunção no músculo em cima na uretra. Uhum. Pode Sì, no, acontecer. infelizmente a questão das episiotomias prende com um discurso muito maior que é a violência obstétrica e as más práticas a nível obstétrico. Isso, neste momento está pior que nunca e é um problema grave. Digamos que a nível de prevenção, se calhar ser vistas e ser avaliadas na gravidez antes do parto pode ser Pode um prevenir, passo pode também. prevenir lacerações, mas não pode prevenir epísio, né? Porque eles estão lá. Claro, não, não. As más práticas, infelizmente, só se faz prevenção pensando muito bem em como e onde vais. Exatamente. Mas a essa coisa, porque aí não depende de ti. Mas pelo menos prevenir as lacerações Sim, pode ser sim. um trabalho Prevenir aí também, lacerações não é? internas, laceração de esfíncter anal, porque a maioria das mulheres são obstipadas, não é? E às vezes é assim, pode ser por má alimentação, pode ser por nutrição, pode ser por um monte de coisa, pode. Mas às vezes chegam mulheres para mim, eu bebo bastante água, eu tenho uma boa alimentação, até pratico atividade física e continuo com obstipação. Isso é uma disfunção de musculatura anal, Uhum. Sim, sim, musculatura esfincteriana, sim. E aí, interessante. não Uhum. custa nada, como eu digo, passa pela fisioterapia, faz uma vistoria como se fosse ao dentista, tá? Vê como é que tá. Tem disfunção, tem aderência, tem contratura, tira as aderências. Tem 9 meses aí para tirar as aderências todas, para liberar aquela zona, para que o bebê desça, para ganhar mobilidade, porque a fisioterapia pélvica no pré-parto, na minha opinião, aí é mesmo na minha opinião, ok? E na escola em que eu sigo, a gente acha que a mobilidade sacroiliaca é mais importante até do que a função muscular no pré-parto, ok? Do que no pré-parto, do que as funções musculares. Por quê? Porque se um bebê não, se uma grávida não tem uma mobilidade boa de sacroiliaca, esse bebê vai demorar muito mais tempo para descer na pelve durante o expulsivo. E aí o que acontece durante a fase final do parto e a parte expulsiva? Se ele não tem mobilidade, ele fica mais preso. A gente ouve assim, aquele parto foi difícil, o bebê não descia, não sei o quê. Exatamente por causa disso. Não é por músculo, não é porque a mulher deixou de puxar, não é por nada disso. É porque aquela pelve não tem mobilidade suficiente para o bebê fazer as manobras todas que ele precisa fazer para descer na pelve. E aí, quando ele desce, depois ele precisa de força, de ajuda para sair,
porque ele não está déché, depois vem aquelas manobras todas que a gente não gosta, que não deveriam acontecer. Então, é Certo. para isso que a prevenção na gravidez é importante. Na minha opinião, é mais importante até do que os músculos. Se fosse escolher, se eu pudesse escolher, eu só posso trabalhar ou músculo ou pelve ou parte óssea, eu só trabalhava parte óssea. Deixava os músculos Uhum. para depois, porque é de Sim, sim. extrema importância. Faz sentido, faz sentido. E aí as diferenças são, lá está, em parte anatômicas, né, de nascença, mas em parte também funcionais, né, de toda uma série de posturas e de Hum, hábitos que a gente tem, não é? Tu vês isso nas aulas de yoga, né? As pessoas que têm a abertura pélvica enorme e não é porque tenham musculatura mais flexível, mas é mesmo articular. Pessoas com uma claro, mobilidade articular gigante, pessoas com se calhar com uma boa flexibilidade muscular, mas uma exatamente. Deixa eu te ouvir. mobilidade articular a nível, né, femoral. Não? Não me ouves? Já Sim? tá, já tá, Sim? já tá, já voltou. Ah, voltou? Ok, ficou, se calhar ficou um bocadinho sem rede. Estava a dizer que há pessoas que têm essas diferenças entre mobilidade muscular e Articular, e flexibilidade, né? é porque a gente não pode esquecer que o parto é osso contra osso, né? Se aquele osso não tiver mobilidade para abrir e deixar. Primeiro já põe as mulheres em litotomias, né? Em posições litotômicas, que é Pode, deitada, super, né? Sim, claro. super fora da funcionalidade, né? Não, Uhum, não faz sentido. E claro, depois, se elas não têm mobilidade, ainda mais fica impedido a passagem como deveria ser, né? Então, é mais claro, isso. claro. Sim, não. Então, portanto, todo o capítulo gravidez vai muito além do faz a recuperação pós-parto para recuperar a tonicidade. Não, vai muito além disso. É Vai antes, muito é além, vai muito além. depois, e é muito além do recupera a tua tonicidade. Porque assim, na verdade, o pré-parto, quem faz trabalho comigo, por exemplo, de pré-parto e depois vem no pós-parto, o pré-parto a gente quer abrir tudo, quer soltar tudo, quer deixar tudo móvel, tudo em movimento ali, tudo soltinho mesmo, para depois a relaxina, tudo atuarem e as hormonas todas atuarem e a passagem do bebê for tranquila. Ok. Depois, quando a mulher volta no pós-parto, a gente quer fechar tudo. Então, a gente tem que voltar a trazer aquela mulher pro lugar dela, não é? Fechar aquela cavidade abdominal, fechar aquela pelve, fechar tudo, trazer tudo direitinho para o seu lugar. Ok. Agora vamos ver. Houve epísio? Não houve epísio? Se houve epísio, tem que trabalhar. Se não houve epísio, tem que trabalhar na mesma, mas de outra forma. Então, todos os músculos têm que voltar para a sua função natural, porque eles foram estirados. É a mesma coisa quando a gente vira um pé. A gente está a andar e vira pé, faz uma entorse de pé. Aquele músculo, você pode não ter rompido, você pode não ter partido, nada, mas aquele músculo estirou, ele alongou no máximo da força dele, Hum. da fibra dele. Não tem mais como, né? Tanto que às vezes ele alonga tanto, 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 tanto que rompe. É exatamente. Na verdade, o parto é isso, é um estiramento muscular, ou seja, o seu músculo vai abrir ao máximo que puder, mas depois ele tem que voltar. E não necessariamente volta sempre normalmente sem fazer nada, né? Às vezes volta e tá tudo bem. Se volta, tá tudo bem. Agora, às vezes há mulheres que precisam de ajuda para que aquilo volte, não é? Então, aí é fundamental. Claro. E às vezes também se juntam sequelas de pós-parto, também estou-me a lembrar de vários casos, né, que me passam por consultar, sequelas de pós-parto com perimenopausa e Hum. pós-menopausa também, né? Portanto, quando se juntam problemas arrastados e depois chega a menopausa, as coisas se Aí, complicam um bocadinho, não é? exatamente, porque se a gente conseguir fazer uma prevenção antes da menopausa, perfeito. Esta mulher já vai para. Porque assim, o estrogênio vai atuar a nível da musculatura, como atua a nível de todos os nossos músculos. Os músculos da cavidade pélvica são exatamente iguais aos outros. Então, vai haver disfunção ali, querendo ou não, né? A nível de tônus, a nível de bexiga, de uretra, não é? Então, vai haver. Então, se essa mulher
fez prevenção muscular antes, essa mulher olhou para esses músculos antes, se ela tem uma boa tonicidade muscular, se ela tem um bom trabalho, é a mesma coisa do ginásio. Se eu treino aos 40, quando eu chegar aos 50, 60, eu já vou estar muito melhor a nível de muscular de quem nunca treinou e só vai começar a treinar aos 50, aos 60. É exatamente a mesma coisa. Primeiro temos que olhar para a nossa musculatura como um todo. E os músculos do períneo, os músculos da pelve, são músculos iguais aos outros todos. O problema é que envolve sexualidade, envolve cocó, envolve xixi, a malta não fala, tem medo, se esconde. Mas é exatamente a mesma coisa. Trabalhar os músculos antes da menopausa. Porque vai acontecer uma queda hormonal e nesta queda hormonal vai afetar a musculatura. E aí, quando afeta a musculatura, há uma diminuição de sangue naquela zona. Vai haver pouco sangue circulante ali naquela zona. E aí, o que acontece? As aderências aparecem. Aparecendo as aderências, há um ressecamento. Muitas mulheres chegam para mim, Michelle, eu tenho muito ressecamento. Ok, vamos ver. Vamos trabalhar todas essas aderências, essa musculatura, por esse músculo e essa mucosa a funcionar. Continua com ressecamento? Médico, é hormonal. Não continua com ressecamento, era muscular. E muitas delas relatam pós-tratamento, Michele, eu nunca mais me senti ressecada. Ou seja, essas mulheres até tinham hormonas atuar, né? Mas estavam muito mais ressecadas do que estariam se não tivessem trabalhado. Quando trabalha, pode haver, o hormônio atua no ressecamento da mucosa? Claro, atua na densidade da mucosa, a mucosa fica mais fina, não é? Então, se eu trabalhar aquela mucosa junto com o músculo, eu vou fazer com que ela não fique tão fina, né? E vou ajudar a parte hormonal a funcionar. Sim, sim. E a parte vascular, porque também onde tens vascularização, tens regeneração epitelial e tudo isso, né? Claramente, quanto mais anóxica e asfíctica estiver, não dá para ter essa regeneração. Portanto, não é só questão de, tens que hormonizar, ou tens que lubrificar, ou às vezes tens que trabalhar também essa. Porque lubrificante não adianta. Na menopausa, para quem tem dor na relação sexual, não adianta. Você pode Uhum. lubrificar o quanto você quiser. Você só vai deslizar um bocadinho melhor, mas a sensação de dor vai continuar na mesma. Ou seja, a Uhum. falta do prazer vai continuar na mesma. Porque se a gente não trouxer tonicidade, tanto para. Vou te mostrar aqui uma coisa. Ó. O exemplo de uma vulva aos 30. Isso é só um exemplo, não é assim bonitinha, né? A vulva da Barbie. Uhum. Mas o exemplo de uma vulva não menopáusica é o exemplo de uma vulva menopáusica. Tá vendo? O trofismo, a densidade do tecido, a escuridão do tecido, né? Porque fica mais escuro, muito mais escuro, por causa das hormonas, fica mais flácido, fica tudo mais flácido mesmo. Se a gente não tiver ali a trabalhar e a trazer mobilidade para aquele tecido, ele vai ficar mais flácido. Uma coisa que tem acontecido agora muito, tem surgido assim muito. As mulheres que estão a fazer uso de Monjaro, de medicação para emagrecer, estão a Sim. relatar uma distrofia ali, assim, uma falta de tônus na musculatura vaginal. Por quê? Porque perde gordura também na zona vaginal, também nos Sì, lábios. sì, e E perché aí, também afeta, ou seja, boa parte da perda de peso que esse tipo de medicação provoca, uma parte dessa perda de peso deve ser a perda de massa muscular, não só de gordura. exatamente, E então tu perdes exatamente. massa muscular também aí, não é? Perdes É, musculatura faz geral. massa muscular no corpo, pede ali também. E aí, Uhum. associado a isso, ainda vem a falta do tônus da gordura, que a Uhum. gordurinha, né, a vulva mais gordinha não tem o tônus mais elevado, a vulva mais flácida, com perda de gordura, também vai fazer com que ela fique mais descaída. Uhum. Sim, Acontece. por isso há imensos contextos onde isso pode acontecer e não só por monocausa, né? Tipicamente, lá está.
a mentalidade oficial é estrogênios, 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 mas vai muito além disso. Vai. Eu tive uma paciente para mim que ela começou o tratamento comigo com 64 anos. E ela já estava na menopausa tardia, né? Já tinha entrado na menopausa, já tinha saído, como eu digo, já tinha saído, já estava ali bem na fase já resolvida praticamente da menopausa. E ela falava, eu nunca mais tive lubrificação, nunca mais me senti úmida, sabe? E era uma mulher que estava cheia, 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 cheia de aderências. E foi muito bonito o relato dela, porque ela fez o tratamento comigo e depois começou a sentir-se úmida. Ela, eu nunca mais via minhas cuequinhas úmidas de lubrificação. Isso é ótimo que está acontecendo. Voltou a Uhum. movimentar o tecido ali. E ela fala, voltou tanto que eu até tenho agora vontade de fazer sexo. Eu falei, tá vendo? 67, 64 anos, tá vendo? Sim, sim, sim. Interessante. E essas questões, agora tu há um bocadinho mencionaste a questão da bexiga, né? Se calhar aí há um bom pedaço de educação que tu podias fazer para um bocado todas nós, independentemente do estado, digamos, em que fase do ciclo vital estamos. Sim, sim. Por exemplo, uma crença que nós levamos desde a infância, né, das nossas mães, das nossas avós, que é não podemos sentar para fazer xixi em lugar nenhum na rua. A gente só senta dentro de casa. E mulher também não faz cocô na rua, não pode fazer cocô na rua, onde já se viu. Então, são duas crenças que mudam o nosso comportamento. E ao mudarem os nossos comportamentos, vão alterar a parte fisiológica do sistema simpático parasimpático ali da bexiga e do intestino. Porque a gente tem que sentar para fazer xixi sempre, porque a nossa pelve, os nossos músculos pélvicos são quem diz para a nossa bexiga se ela pode funcionar ou não. Quando a gente está muito aflito para fazer xixi, como é que a gente impede que aquela bexiga saia o xixi? É apertando aqui embaixo, né? Muita gente cruza as pernas, não sei o quê. Pois é, a gente aperta o músculo do períneo, os músculos pélvicos, para impedir que a bexiga elimine aquele xixi, ok? Isso é um sensor. A gente manda uma informação aqui de baixo para ela relaxar e encher mais um bocadinho, porque ela está querendo eliminar aquele xixi. Quando a gente vai à casa de banho, a nossa bexiga está cheia e a gente quer fazer um xixi. Aí a gente vai à casa de banho e faz aquela posição de agachamento, sem ser sentado literalmente, a gente vai eliminar o xixi, mas a gente não vai eliminar o xixi todo, porque a gente está a eliminar o xixi por esmagamento da bexiga e não por contração da bexiga. Ou seja, ela não está a contrair e eliminar o xixi. Por quê? Porque o músculo aqui embaixo está mandando informação para ela relaxar, porque ele está tenso, apertado. Está mandando informação para ela relaxar. Então, só que a gente chega na casa de banho e quer fazer xixi. E aí a gente empurra a barriga para baixo, faz uma ligeira forcinha e faz o xixi. Só que o que a gente faz? A gente elimina um bocadinho de xixi porque ela está cheia. Ok. Só que a gente não vai eliminar o xixi todo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai causar uma retenção urinária. Ou seja, aquele xixi que devia sair todo, para voltar a encher novamente, não sai todo, sai um bocado. E aí volta xixi da uretra para dentro da bexiga. Volta, fica ali. Aí, passado meia hora, eu tenho vontade de fazer xixi novamente. Claro, a sua bexiga não esvaziou totalmente. E aí você vai. E se aí você for de novo, sem sentar, mais uma vez você não elimina tudo. Volta. E aí vai fazendo os resíduos miccionais, que é uma das causas de incontinência urinária. Muitas vezes as pessoas têm incontinência urinária só porque tem resíduo miccional, ou seja, sistema parasimpático não está a funcionar, logo interfere na contração involuntária da uretra, e aí faz as perdas urinárias. Isso é fatal. Fazer xixi agachada não é uma boa escolha de todo para quem não quer perder xixi mais tarde. A outra coisa é segurar xixi por muito tempo. Também não devemos. A gente pode segurar o xixi, passado um bocadinho, a gente tem que ir lá fazer. Por exemplo, eu estou no meio da autoestrada, tenho que esperar chegar a portagem, ou tenho que esperar chegar as bombas, ou tenho que ir a algum lugar que eu possa parar em segurança para fazer xixi. Ok, você segurou aquele bocadinho, mas não vai segurar 2 horas, 1 hora, só depois vai fazer xixi de novo. Isso vai fazendo com que a gente fique com uma bexiga muito grande e depois essa bexiga esses sensores da bexiga já não vão responder à bexiga como ela deveria.
E aí é uma hipercomplacência da bexiga. A bexiga fica muito grande e depois os sensores não obedecem quando ela está cheia e vai ficando sempre cheia. Aí depois há um escape. Por quê? Porque aquele sensor já não funciona. O que é que tu Outra mudança. respondes? Desculpa, Hã? o que é que tu respondes quando as mulheres se dizem sentar nas sanitas públicas? Pois, porque não há nenhuma doença que se pegue na sanita, não é? É óbvio que se a gente for num festival de rock, uma coisa qualquer, estou falando rock, porque pronto, num festival, aquelas sanitas químicas, ok, tudo bem, mas é uma vez, de vez em quando, não é? E depois, quando a gente senta na sanita, o que que encosta na sanita? São as pernas. O resto fica no ar ali. Nenhum bicharoco vai vir pelo ar e entrar pelo canal vaginal. O canal vaginal é fechado, ele não é um canal aberto, tipo a nossa boca, que vai entrar um ar sujo e vai contaminar. Não. A gente seca, a gente limpa, a gente forra, fazemos aquilo que vai nos dar segurança para sentar. Mas a gente tem que sentar. E se, na verdade, todas as mulheres fizessem xixi sentadas, sanitas públicas femininas eram tão limpinhas quanto as da nossa casa, porque Verdade, a gente não tem que fazer mira. Se os homens, olhando de frente, já tem que fazer mira e já não consegue, imagina a gente que não olha. Não dá. Vai fazer xixi fora da sanita, vai fazer xixi pelas pernas abaixo, vai fazer xixi de qualquer forma, mesmo menos da forma correta, não é? certo. Então, não pode ser. Mais uma educação muito importante a nível de cocó é que nós precisamos fazer cocó em paz, tranquilos, e não podemos atrasar a vontade, o respeito ao nosso corpo da vontade de fazer cocó. Sentiu vontade de fazer cocó, o cocó tem que ser mesmo uma coisa que não dá para atrasar. Porque quando a gente atrasa muito a vontade de fazer cocó, a gente vai fazendo com que a nossa ampola retal, ali, finalzinho do intestino, fique dilatada. E aí, cada vez mais, a gente vai ter que ter mais cocó no intestino para poder aquela ampola receber informação para eliminar o cocó. Uhum. Ok? E depois, pode acontecer que existe uma coisa que é há uma, se eu não consigo relaxar os esfíncteres anais para fazer cocó, porque tanto para fazer xixi quanto para fazer cocó nós precisamos relaxar esses músculos todos aqui, porque esses músculos servem para fechar os nossos buracos. Então a função deles é fechar. Se eu chego aqui em cima e empurro para baixo para fazer cocó, para fazer xixi, o que que esses músculos vão fazer? Vão fechar, porque essa é a função deles, impedir que a gente perca xixi, cocó e bebês quando estamos grávidos. Então, é Uhum. importante que a gente não faça força para fazer xixi, mas também não faça força para fazer cocó. Quanto mais força a gente fizer, mais força a gente vai ter que fazer e assim sucessivamente. Ou seja, vai cada vez mais ganhando tensão nos músculos do períneo e nos músculos pélvicos. Claro. Aí nessa parte entra também a nutrição, né? Pelo menos, Também é importante. É claro. importante. Não adianta só ter um músculo saudável se não bebe água, se não come fibra, se não come saudavelmente. Aí não há milagre que se faça, não é? Claro, claro. E outra educação que tu fazes sobre bexiga também é evitar esses xixis preventivos, né? Estavas a dizer há um bocado. É porque, na Xixi verdade, preventivo. o preventivo é exatamente a mesma coisa de fazer força. Eu não tenho vontade de fazer xixi, mas eu vou lá e empurro para baixo para fazer força, não é? Para tirar aquele xixi, ou seja, eu esmago aquele xixi. E depois o sistema parasimpático vai ficar um bocado baralhado, porque ele não sabe se você respeita a vontade de fazer xixi, se você não respeita a vontade de fazer xixi, como é que tá? Aí a bexiga, ela funciona através de sensores. Esses sensores alterados altera o sensor da uretra, altera a resposta muscular, altera tudo, vai alterando tudo. Isso é óbvio que não acontece de um dia para o outro, isso vai acontecendo, e aí muitas vezes o que acontece é que chega na menopausa a gente paga o preço todinho daqueles maus comportamentos que a gente teve na juventude. Sim, Infelizmente, sim, sim. principalmente maus comportamentos miccionais e evacuatórios. Infelizmente, nós não temos uma educação miccional e evacuatória. A gente devia ter nas escolas como fazer xixi, como fazer cocô e como fazer sexo. É verdade, totalmente, totalmente. E é verdade também que a menopausa é isso um bocado em tudo, né? Ou seja, a menopausa passa-te a fatura de tudo o que antes fazias impunemente. Tudo o que antes fazias impunemente, a menopausa já não te perdoa. É fatura. É.
É Passa. mesmo verdade. E dá para ser uma menopausa bem vivida, né? Dá para Esatto. A gente tem que olhar para o nosso corpo. E muitas vezes é quando nós somos chamados, né? Na menopausa é que a gente é chamado para olhar para o nosso corpo. E aí é que a gente vai ver o que a gente deixou tanto tempo de olhar. È verdade, è verdade. Sim, e ia te fazer outra pergunta, e agora claramente passou-me um bocadinho, mas está a voltar, está aqui a voltar, a questão da educação, portanto, educação missional, educação da eliminação, no fundo, de tudo que é eliminação. Ehm, ai, o que é que te queria dizer? Pronto, entretanto, já tens mais alguma mensagem que seja assim mais universal para todas nós? Sentar para fazer xixi. Ale- Esse é o Já voltas a dizer. para fazer xixi. A gente já evita, assim, milhões de problemas que podem vir a acontecer, tanto a nível sexual, quanto urinário, quanto evacuatório. É mesmo importantíssimo, é uma prática que devíamos ter, assim, pendurado nos outdoors das cidades. É, Sentar para fazer xixi. Graças a deve Deus haver. agora está a acontecer aí uma mudança nas casas de banho, eu tenho feito bastante elogio a isso, porque já tem ali um dispensador higiênico para você limpar a sanita. As sanitas já são muito mais limpas do que eram antigamente. Então, é assim, é acreditar que não se pega nenhuma doença sentando na sanita, a não ser que você tenha as pernas, né, com algumas feridinhas atrás, com alguma doença atrás de pele, nas pernas, porque é as pernas que vão entrar em contato com a sanita. É óbvio que a gente não vai sentar numa sanita cheia de xixi. Limpa, forra, álcool gel, toalhitas, qualquer coisa que dê para você se sentir seguro, mas pensa que essa mudança de comportamento hoje gera a não consequência mais tarde de problemas Uhum, mais graves. sim, E uma universal também é a gente não forçar as nossas crianças a fazerem xixi sem vontade, que isso é muito importante, porque a gente desde muito cedo só sai daí da sanita depois que fizer xixi, só sai daí depois que fizer cocô, não vai dormir sem fazer xixi. Esta educação é um bocado complexa. Se a criança não tem vontade de fazer xixi, não tem que ir fazer xixi, né? Porque a vontade de fazer xixi vem automática, né? É claro que a gente vai evitar que a criança beba tanta água de noite, aquelas educações todas para que ela não acorde à noite, porque a bexiga da criança ainda não tem uma complacência perfeita como a nossa, mas a gente não deveria obrigar os nossos filhos a ficar sentados. Eu já vi em escolas, às vezes, deixam as crianças sentadas lá um tempão até elas fazerem xixi ou cocó. Isso é um bocado criminoso, na minha opinião, sim. mas é uma mudança de hábito que pode vir desde a infância. E muitas crianças, às vezes, têm enurese noturna, o xixi na cama até muito tarde. Às vezes foi descartado todo o problema emocional, foi descartado todos esses problemas mais ligados às emoções que eles ainda não sabem gerir, e você vai ver essa criança tem um monte de aderências musculares, né? Tem um monte de má educação, faz xixi sem vontade, segura o cocó por muito tempo porque não quer ir à casa de banho, porque tem vergonha, porque tem medo. Não. E essas são, às vezes, as consequências que levam a esses maus comportamentos que começam desde muito cedo. Ok. Muito. Hum. Entretanto, já me lembrei também das perguntas. Aparelhos. Então, no mercado, nesse momento, há vários aparelhos, inclusivamente para fazer Kegel, exercícios de Kegel, que são ligados a um ecrã, que tu podes, tipo, esmagar monstros com a vagina através dessa aplicação. Ok. Esse tipo de aparelhos. Qual é a tua Uhum. opinião sobre isso? Se pode eventualmente ter alguma utilidade, se tem alguma contraindicação, se é totalmente tipo não. E a segunda pergunta que vem a seguir a isso é brinquedos. Há Uhum. algum brinquedo que tu recomendas assim para toda a gente, que tipo, isso em geral faz bem e já agora te divertes? Diz. É assim, vamos começar então pelos aparelhos, né? Sim. Os biofeedbacks, os treinadores biofeedbacks, que têm.
Eu até vou lançar um até junho, sai aí, já está em produção, mas é um mecânico, tá? É só biofeedback para você ver como o seu pavimento contrai. É um treinador, é uma coisa para treinar o seu pavimento, mas isso é numa fase em que você já está apta a treinar. Então, é assim, eu não sou contra esses aparelhos, esses biofeedbacks, eu sou contra toda a gente fazer. Por quê? Vamos supor, você tem uma contratura muscular no seu pavimento pélvico. Você tem ali pulpovaginais, pulpoviscerais, os músculos aí do canal vaginal, cheio de aderência, cheio de contratura, eles não funcionam, eles não contraem e relaxam no mesmo tempo, eles têm tempos diferentes de contração, eles não sabem contrair, você usa glúteos, barriga, tudo isso para contrair, não usa só o pavimento. E aí o que acontece? Quando você vai para o ginásio com uma contratura muscular no braço e levanta peso, o que acontece com aquele músculo? Vai fazer algum problema naquele músculo. Ou você vai ficar muito pior do músculo, ou ele vai arrebentar, ok? Então, é assim, 1 em cada 3 mulheres tem tensão de pavimento pélvico. Tensão de pavimento pélvico são aderências e contraturas dentro do canal vaginal, dentro dessa musculatura toda. Se eu vou mandar essa mulher ficar contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta, o que eu vou fazer com aquele músculo tenso? Vou tensionar ele cada vez mais. Então, eu sou a favor, sim, e faz parte do meu tratamento. As minhas pacientes levam para casa um treinador que eu dou de presente para elas, um treinador quando elas estão na fase de treino. Ou seja, elas já não têm aderência, elas já sabem mexer, elas já têm coordenação motora para mexer. Ok, então agora você vai treinar, agora você vai levar para a vida isso. Porque eu não quero que a utente fique comigo a vida toda. Ela tem que ficar comigo ali até ela estar apta para ir fazer a vida dela normal, sozinha em casa. E aí os treinadores são fantásticos, tanto com aplicativos, quanto com os manuais, que é no caso do meu, são ótimos para a fase de treino. Agora, para a fase de qualquer pessoa fazer, eu acho perigoso. Inclusive os pompoarismos, essas coisas todas que vendem para ir na internet, eu acho perigoso porque se 1 em cada 3 mulheres no mundo tem contratura do canal vaginal e dos músculos pélvicos todos, eu vou mandar. Como é que eu vou saber se essa mulher não tem ou não? Não é? Será É, que essa mulher sabe contrair? Porque sim, ela pode, vamos supor, eu posso pôr lá a sonda e ficar fazendo esmagar o bichinho, ou levantar o aviãozinho, não sei o que, com o pavimento. Mas você está fazendo com o pavimento ou você está fazendo com os glúteos? Você está fazendo com o pavimento ou você está fazendo com a barriga? Você está fazendo isso sem apneia ou com apneia? Entende? Então, tudo isso influencia. Acho bonitinho, e acho super funcional quando a pessoa já está numa fase em que ela só precisa ir hum, ganhar músculo e levar para a vida. Aí sou totalmente a favor. Em relação a brinquedos, sou a sim. favor como autoconhecimento, sou a favor como exploração do corpo, sou muito a favor dos brinquedos para conexão com a sua zona íntima, porque as mulheres estão cada vez menos conectadas com a sua zona íntima, com o seu prazer, com a sua satisfação sexual, com a sua saúde íntima. Não sou a favor dos brinquedos para tratamentos pélvicos, que agora andam para ir a vender brinquedos para tirar as contraturas musculares do pavimento pélvico. É a mesma coisa das cadeiras vibratórias para tratar a incontinência urinária. Isso não tem estudo científico nenhum que diga que acontece. Não tem como uma coisa que vibra tirar uma contratura muscular, ela vai relaxar o músculo, mas a contratura está lá na mesma. Então, não tem como. Mas sou super a favor do uso recreativo para autoconhecimento, prazer, indico e gosto. Só acho que tem que ter um cuidado no tipo de vibração, ok? Porque eu preciso que os vibradores, os sugadores, os bullets, qualquer coisa, sejam vibrações oscilantes. Ou seja, uma hora está aqui em cima, outra hora está aqui embaixo, outra hora está aqui em cima, outra hora está aqui embaixo. Esse tipo de contração é perfeita, é a dica que eu dou. Agora, um vibrador que tá, que faz uma coisa que fica a tocar na outra constantemente? Vai sedar essa zona. Essa zona vai perder a sensibilidade. E aí o perigo Uhum. da dessensibilização por excesso de uso do vibrador, que Pois. acontece, que chega em gabinete para gente.
mulheres que usam tanto os sugadores e os vibradores, a zona do clitóris, que depois, quando estão no ato sexual em si, não sente nada, porque já está dessensibilizado de Hum, tanta pancada constante naquele músculo, ok? uhum. Ele tem que ser vibracional e oscilatório, nunca na mesma intensidade. É só essa a dica que eu dou para o uso de vibradores e de estimuladores. Ok, interessante. Por isso, e existe esta funcionalidade da vibração Os oscilante? melhores tem, né? Por isso que não dá para comprar qualquer um vibrador. Tem que ser aqueles mais os melhorzinhos que tem oscilação, tem uns que tem uma marca que eu amo que ele tem várias oscilações, inclusive oscilações mais baixinhas no mesmo programa, tá a ver? Ou uma que vai forte e depois vibra 3 vezes, alivia. Ou seja, isso vai dando ao músculo sensações diferentes. Ele não cria uma habituação. A mesma Hum, coisa, quem faz fisioterapia aí, músculo-esquelética, às vezes põe aqueles choquinhos que os fisioterapeutas usam nas costas. Aquilo, o choquinho é constante. Aquela onda, aquela Sim, frequência de certo. ondas é Sim, para certo. sedar o músculo, é justamente para o músculo Sim, deixar de ter dor, não sim, é? sim. Eu não vou fazer isso num clitóris, né? Eu não quero que ele deixe de ter sensibilidade, eu quero que ele tenha sensibilidade. Então, a utilização com cabecinha não é uma coisa que tem que ser sempre, usar com moderação. Como eu digo, é como álcool. Sim, Usar com sim. moderação, por favor. Sim. Última pergunta, sempre sobre a tua opinião sobre, porque fizeste-me lembrar disso quando falaste das cadeiras vibratórias para tratamento de incontinência. Agora está muito também, recebo várias pessoas que me dizem que vão fazer laser terapia, quer pela incontinência, quer como rejuvenescimento vaginal. Sim. O que é que tu queres É dizer a uma essa? pena que não concordo, não acho que seja a melhor opção, não. Porque o que que acontece? Por exemplo, o laser na maioria das vezes está associado à radiofrequência, né? O laser íntimo, na maioria das vezes, o aparelho tem radiofrequência e laser, as duas ondas no mesmo aparelho. O que que acontece? Aquilo faz um estímulo de colagênio. Ok, até aí tudo bem. Para a pele, não digo o contrário. Agora, para fazer dentro do canal vaginal, eu tive formação em radiofrequência, e aqui que acontece? Na radiofrequência de pele, né? O que que acontece? Você tá a passar a radiofrequência, você vem em média temperatura. Você tá a passar a radiofrequência, vem em média temperatura. Por quê? Porque você não quer queimar a cliente, não é? Você quer que ela produza colagênio a uma temperatura, a um determinado valor de temperatura, sem queimar aquele tecido. Como é que você faz isso dentro do canal vaginal? Não tem como. Não posso. O risco de queimaduras é impressionante. Ninguém tá a olhar para isso, porque como é o médico que faz, tá nem aí. Eu acho o risco muito elevado para o que apresenta. E depois não há estudos científicos nenhum sobre isso. Nenhum. Se Olha. me perguntarem algum, eu vou estudar. É Não há. tudo, é tudo dos fabricantes, que tem, óbvio, Os conflito de estudos são interesse. todos manipulados, exatamente. São Ah, todos manipulados. Eu acho, você pôr uma mulher para sentar numa cadeira que faz micro. Olha, lembra da, da vibração do vibrador? Exatamente a mesma coisa. Ela faz micro vibrações no seu pavimento pélvico. Como é que eu vou fazer microvibrações ali, não sei quantos minutos sentada naquilo, e aquilo vai tirar a minha incontinência urinária? Eu não sei a causa da incontinência urinária da criatura. Ela tem uma uhum. incontinência urinária por disfunção da uretra? Ela tem uma incontinência urinária por disfunção da bexiga? Ela tem uma incontinência urinária por disfunção do músculo, do rabo do esfíncter, que não funciona e não deixa aquela uretra fechar? Como é que eu vou pegar e sentar lá numa cadeira, vai ficar vibrando? É como se eu fosse para o ginásio e ficasse naquelas plataformas vibratórias. Uhum. O que que vai fazer aquilo? Nada, vai melhorar a circulação. Só isso. A Uhum. única coisa que eu acho que eles conseguem comprovar cientificamente, sem ser um estudo comprado, é que melhora a circulação. Isso não duvido. Pode ser que melhore, né? Você vai mexer ali, o sangue vai circular melhor. Mas No fora isso, momento, no momento. no momento também, porque se estiver Uhum. cheio de aderência, depois não vai adiantar nada. Nada, de jeito algum. Por isso,
Não vejo função para isso. Infelizmente, está se usando cada vez mais. Eu tive uma paciente foi tratar vaginismo com laser. Engraçado que ela fez o tratamento comigo, ficou super boa, não conseguia penetração do pênis, mas já conseguia dedo, a gente já conseguia trabalhar tudo bem. Entretanto, ela descobriu que tinha uma doença na vulva de pele, né? E ela foi na dermatologista em Lisboa, até saiu daqui de Leiria, foi para Lisboa na dermatologista, não sei o quê. Chegou lá, fizeram radiofrequência nela, 5 sessões seguidas. Ela voltou sem sensibilidade. Ai, Ou seja, a gente estava ganhando um monte de coisas, já tínhamos ganhado espaço no canal vaginal, já tínhamos relaxado aquela musculatura, já estávamos num outro patamar. Ela agora relata que já não sente a sensibilidade do jeito que sentia, já está tudo alterado. O que eu vou dizer? Não posso claro. dizer. Não, é por isso que te Continuar fiz a tentar perguntar. ajudá-la da melhor forma que eu posso, porque Claro. Por isso que resolveu. te... Aí depois é assim, não resolve o problema de pele que ela tinha e não resolve e ainda piorou o problema muscular que ela tinha. Uhum. Por Sim, isso sim, não sim. recomendo, não sei se algum. Perfeito, obrigada, porque isso é importante também passar essa mensagem, porque infelizmente há muita coisa no mercado e nem tudo é o que promete. Sabe o que eu noto, sabe, Antonella, que cada vez mais as pessoas querem pôr menos a mão no ser humano, sabe? É. E a fisioterapia está cada vez mais virada para isso. É uma coisa que me revolta um bocado na fisioterapia. Eles querem aparelhos para tudo, mas manual, né? Vamos pôr Uhum, a mão no paciente. Músculo precisa de ser posto à mão. Eu tenho um músculo diferente do teu, que é diferente do outro. Como é que vai fazer um aparelho que lida com todos os músculos? Não tem como. claro. É uma arte, no fundo, né? É uma arte. Ok, Michelle, obrigadíssima. Há mais alguma mensagem que queres deixar, sem ser o teu canal, para já, né? Seguir a tua página Intimidade Sem Dor, onde depois tu nos vais dar todas as coordenadas e quando tiveres pronta, depois eu também divulgarei. Ehm, Exatamente. Estará lá com a gente. exato, Não, para... não, eu quero só agradecer essa oportunidade de poder deixar aqui um bocadinho do meu conhecimento para estas mulheres. Espero ter Obrigada. colaborado e ajudado, acrescentado alguma coisa aí nessas Super interessante, Michelle. contribuições. Foi muito, muito interessante. Eu que te agradeço e até mais, até breve, porque isso promete. Vai sim, se Deus quiser. Muito obrigada, Michelle. Um É beijinho. eu. Beijinhos. Tchau, tchau, linda. Beijinho. Tá, obrigada. Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé, partilhando com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.